Olá, no Evangelho de Marcos, é interessante se você for lá em Marcos 9, 44, 46 e 48, uma sentença ela é repetida 3 vezes. Se você for na Almeida atualizada, essa sentença ela está entre parênteses. Vamos lá, vamos só conferir aqui, ó. Mateus 9, verso 44, né? Verso 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aí fala o verso 45, no verso 46 fala assim, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E aí vem o verso 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O interessante é que esses dois versos são basicamente repetições, né? Você vê que fala o verso 42, aí o verso 43, 44, 45, 46 repete o 44, e depois o 47 e o 48 repete o 44, que é o 42. Tá. Aí eu falei, eu vou pesquisar esse negócio, né? Na verdade eu falei, vou pesquisar não. Uma pessoa, eu dou aula de grego com um amigo e a cunhada dele ligou para ele perguntando acerca desse assunto. E aí eu fui pesquisar. Acontece o seguinte, as Bíblias que nós temos hoje, todas elas, praticamente as Bíblias modernas, elas vêm de uma tradição de texto chamado de dois caras, Westcott e Hort. O que acontece? Essa teoria ela vai pelos manuscritos mais antigos, que tem um testemunho mais antigo, tá? E esse verso ele é repetido nos textos de tradição bizantina, onde vem o texto Receptus, que foi o texto base para todas as Bíblias até o século XIX, todas as sociedades bíblicas unidas usavam o século XIX, e o texto majoritário. O texto majoritário é uma coisa, o texto Receptus é outra, só que os dois têm como base os manuscritos de família bizantina. Como a maioria sabe, se não sabe também, 5.700 manuscritos gregos. Né? Existem 5.700 manuscritos gregos, alguns são pedaços, outros são incompletos, e aí acontece o quê? Os textos eles concordam em 90%, vamos dizer assim, em 90%, vamos colocar em 90%, eles concordam, só que eles são relativamente de idades mais recentes. E você tem lá apenas 10% de manuscritos que eles são mais antigos, mas eles discordam, né? Eles têm uma discordância um pouco maior. Acerca desse verso acontece o seguinte, eu fui no aparato crítico da quarta edição revisada, né? Na verdade todas as informações foram tiradas da quarta edição revisada, só que eu fui conferir a terceira edição do Novo Testamento grego e ele trouxe um pai da igreja a mais só no aparato crítico. Né? Eu conferi a quarta edição, conferi o texto de Nestle Aland, né? Edição 27, e aí conferi neles, e aí eles trazem esses versos omitidos. A quarta edição revisada e o Nestle Aland, eles omitem esses dois versos, o verso 42 e o verso 44, só mantém o verso 48. E aí a pergunta é, por quê? E aí, tá, vamos entender o seguinte. E aí eu fui, aí no verso 44. Aí eu fui no texto de Westcott e Hort, que é praticamente o patrono dessa tradição dos textos. Tanto o Westcott e Hort, Nestle Aland e Quarta Edição Revisada, eles seguem a mesma linha de texto. Esse aqui é um texto mais de 100 anos atrás e ele continua praticamente sendo reimpresso. Ele tem poucas diferenças. E aí eu fui conferir, o texto de Westcott e Hort ele não trata dessa variante. Não tem, ele não existe, porque ele é baseado nos manuscritos mais antigos. O Nestle Aland e a quarta edição revisada, eles já trazem por causa da influência do texto Receptus, que é o texto bizantino. O texto majoritário ele traz com certeza, ele não traz aparato, nada, ele só traz. Né? Ele fala que o texto egípcio, que é o Códice Sinaítico Alexandrino, eles rejeitam essa leitura. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os manuscritos citados na quarta edição revisada, os que omitem e os que trazem essa leitura. Primeiro eu vou colocar os que omitem essa leitura do verso 42 e do verso 44. Então vamos lá. Os que excluem essa leitura é Sinaítico, século IV. Né? Vaticano, século IV. Códice C, o Eframita, século V. Códice L, século VIII. O Códice Washingtoniano, século V.
O códice delta, maiúsculo delta, de Gal, século IX. Né? O psi, códice psi, século IX/10, século IX/10. O 274, códice do Cairo, século V. Agora começam os minúsculos que contêm essa leitura. Família F1, século XII/13. 28, 205, 565, F1, século XII, 28, século XI, 205, século V, século XV, 565, século IX, 892, século IX, 892, 2427, século XIV. Aí, as versões antigas que concordam com essa leitura, as versões antigas que excluem essa leitura. A Ítala, né, a Vulgata Latina K, né, século IV. Duas siríacas, né, duas versões em siríaco, siríaca F, siríaca Pau. A siríaca Pau é século VI, né, todas elas são século VI, as duas século VI. As duas leituras trazem o século VI. Aí três coptas, né? Copta saídica, boraídica e fatídica. Todas a partir do século III. Armênia, versão armênia e georgiana. Todas do século V. Esses manuscritos que eu citei aqui, que você encontra na quarta edição revisada do Novo Testamento grego, todas elas omitem essa leitura. O que acontece? Você pode ver século IV, século V, século V, cadê outro aqui, século V? Esse uncial 274, século V. Aí você tem a Vulgata Latina, uma Vulgata Latina que exclui essa leitura. Siríaco, copta do século IV, século III, armênia, georgiana, século V. Esses aqui, eles excluem, eles não trazem o verso 42 e o verso 44. Né? Ou não, o verso 44 e o verso 46. Eles não trazem. Isso é basicamente os manuscritos que apoiam essa omissão. Né? Só que se você pegar a maioria dos manuscritos, eles trazem essa leitura. Só que eles já vão ser um pouco mais recentes. Né? Você vê que tem, eu enfatizei mais os do século IV e século V. Mas você já tem aí coisas do século VIII, século IX, século XII, século XI, século X, século VI. Então, nessa linha de reconstrução, se você for seguir essa linha de reconstrução a partir de manuscritos mais antigos, você vai omitir esse texto, igual fez Westcott e Hort na sua obra. Tudo bem? Essa é a linha que eles seguiram. Agora, os manuscritos que trazem, vamos até virar a folha aqui que eu anotei, que trazem essa leitura, trazem o manuscrito, a leitura do verso 44 e verso 46. Os manuscritos que trazem essa leitura. Vamos lá. Códice Alexandrino, século V. Códice Delta, né, Códice D, Códice Beza, século V. Códice Tete, século IX. Família, esses são os unciais que trazem essa leitura praticamente. Né? Você vê, já tem só tem 3 manuscritos unciais, o resto é praticamente todos minúsculos. Né? Vamos lá para os minúsculos. F13, que é já minúsculo, século XI. 157, que é minúsculo, 12. 180,
9, 7, século 13. 700, século 11. Manuscrito 700, 1006, século 11. 1010, século 12. 1010, 1071, século 12. 1241, 1241, século 12. 1243, 1243, século 11. Aí 1292, 1292, século 13. 1292, 1342, século 13. 1424, 1424, século 9. 1505, 1505, século 12. Aí existe uma linha chamada que é assim, na reconstrução dos textos, eles sempre pegam os manuscritos maiores. E os unciais, aqui são unciais, são escritos em letra maiúscula, são manuscritos escritos em letra maiúscula, que eles datam desde vamos por aí, do segundo século até o oitavo século, oitavo, nono século. Depois do oitavo, nono século, passou a se escrever em letra minúscula, é como se fosse nosso alfabeto mesmo, em letras minúsculas. E aí eles são datados são mais recentes, né? Aí agora começa algumas maiúsculos, só que como se diz, de influência bizantina. São maiúsculos que eles contêm muitas leituras bizantinas, eles concordam com o texto bizantino, 1505. E aí temos aqui o manuscrito E, Epsilon, né? Século 8. O F, século 9. O G, século 9. O Eta, o H, século 9. O N, século 6. O Sigma, né? Sigma, século 6. E aí o interessante que aqui acabou os maiúsculos de leitura bizantina. Agora vamos para versões antigas. Só versões antigas da Vulgata, né, da Vetus Latina, você tem essa daqui, que é século 4. Você tem outra, que é a UR, né, Aurítica, século 7. Você tem o B, né, a Vulgata Latina B, século 9. Você tem a C, século 12. Você tem o D, que é século 5. Você tem a Vulgata F, século 6. Você tem a FF2, FF2, século 5. Você tem a I, século 5. Você tem a L, século 8. E tem a Q e a R1. A Q e a R1 são do século 7. Aí você tem uma Vulgata do século 4, né? Uma Vulgata, que tem as Vetus Latina e a Vulgata. A Vetus Latina é Vulgata, século 4/5. E aí você tem a Siríaca, duas Siríacas, Siríaca P e a Siríaca H, do século 5. A Siríaca P do século 5 e H do século 7. Versão etíope, eslava. Citações de pais da igreja que trazem isso. Irineu, do século 2. Cromácio, do século 5. E Agostinho, do século 4. E quando eu conferi no texto do primeiro Novo Testamento grego, primeira edição, ele concordou com a quarta edição. A terceira concordou com a quarta edição.
A terceira revisada, eu conferi, ele trouxe um pai da igreja do século IV também. E Agostinho do século IV. Então o que acontece? Você vê que tem muito mais manuscritos que trazem esse verso. Só que eles já são de datas mais recentes. Só que o pai da igreja, Irineu, é do século II, ele é do segundo século. Então temos uma leitura antiga, né, segundo século, né, Irineu, e você tem vários manuscritos. Alexandrino, Delta, o D, o Teta, século V. Você vê que os que concordam, que trazem a leitura, são maiorias, todos eles aqui, a partir daqui, são minúsculos. Alguns manuscritos unciais, que é 1, 2, 3, 4, 5, eles já são mais do século VIII, né? O Ni é do século VI, né? Já é recente, o Sigma é do século VI. Algumas vetos latinas trazem que é do século IV, né? Século IV, século V, século V, né? Século VI. A Vulgata do século IV. Qual que é a diferença? Vetos latinas são versões mais antigas, são as primeiras versões que foram feitas para o grego. Depois, um cara foi lá e escreveu, e ele traduziu, tentou padronizar e foi feita a Vulgata. Existem mais de 8.000 versões latinas, incluindo entre as vetos latinas, vulgatas e por aí vai, até o século XV. Então, século IV, século V, e aí tem os pais da igreja que não vai caber aqui no quadro, né? Que o mais importante dele seria Irineu, que traz essa citação. Ele citou dessa forma com o verso 44 e o verso 46. Então, se a gente seguir essa linha aqui de reconstrução textual, incluir o texto, esses são os manuscritos que vão concordar com essa leitura. Existem muito mais, são 5.700 manuscritos, só em grego. Se você tentar, se você for partir para as latinas, aí são mais 8.000 versões. Então, é mais de uma vida, você vai precisar de mais de uma pessoa para fazer toda uma reconstrução textual em cima disso. Aí a pergunta que não quer calar. A partir de agora saímos dos manuscritos, saímos da reconstrução textual, né? E saímos dos manuscritos que trazem essa leitura, né? Se quiser copiar depois é só você pegar e comprar um Novo Testamento grego, quarta edição revisada, e conferir as informações que eu trouxe aqui, né? Eu tenho tanto a quarta edição revisada, quanto nesse triado de edição 27, 26. Agora, saindo disso, qual manuscrito apoia tal leitura e qual manuscrito apoia tal leitura? Quais são as duas teorias? São duas teorias. Vamos propor aqui, vou tentar colocar, que, pelo que eu entendo, duas teorias para a reconstrução do texto. A primeira é a mais seguida, né, que foi seguida, começou basicamente, vamos dizer assim, com o Escort Hort, que ele pegou basicamente meia dúzia de manuscritos mais antigos, entre eles Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, e aí algumas vetos latinas, algumas vulgatas latinas, copta, siríaco, e ele foi lá e fez o texto dele à base nisso. Então, se você for no texto dele, você não vai achar esses versos. Ponto. Não vai achar. Já disse isso no vídeo anterior, agora você não vai achar. Simples assim. Porque a linha dele é mais dos textos mais antigos. Então, esses versos não vão estar incluídos. Tanto que a quarta edição revisada, nesse triado, já omitem esse verso. Se você comprar um interlinear, esse interlinear aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, ele já não traz esses versos. Ele pula do 43 e já pula para o 45. Né? E do 45 ele já pula para o 47. Ele já não traz mais esses versos. E as Bíblias as Bíblias brasileiras, elas ainda trazem entre parênteses, porque a igreja brasileira, basicamente, ela ainda é conservadora, ela é tradicional. Né? Por mais que as novas versões de Bíblia estejam vindo e tirando esses versos, ainda são conservadores. O Brasil, ele ainda é conservador, ele não acompanha 100% lá fora. Né? Então, assim, essa é a primeira linha de reconstrução. Se eles, a teoria deles é que esses dois versos, se você seguir essa linha, esses dois versos você vai entender que eles são adições de copistas posteriores. Até o século XV, século XVI, era tudo copiado à mão. Depois que Gutenberg inventou a imprensa lá, ele desenvolveu a imprensa moderna, né? Moderna eu digo em 1500, de uma nova maneira. Quando ele fez lá em 1450 lá a imprensa, aí os livros passaram a ser impressos. Aí você começou a ter livros iguais. Antes não, se você queria um livro você tinha que ir lá e copiar. Isso é fato. Né?
Então, daí vem então, na teoria nessa linha, vamos dizer, a linha de Westcott Hort, esses dois versos seriam adições posteriores de copistas. Tá? É fato. Tipo, essa é a teoria proposta, que eu estou propondo aqui. Essa é a primeira linha. Agora, partindo para a linha majoritária, que seria de famílias bizantinas, majoritária, que seria o Novo Testamento grego interlinear da editora Cultura Cristã, interlinear, e o texto Receptus, se a gente for seguir a linha, vamos supor, essa linha aqui, esses manuscritos eles trazem essa leitura com essa concordância, porque a maioria dos manuscritos tem uma concordância tremenda nessas leituras. Por mais que eles sejam mais novos, eles têm uma concordância imensa. E se você pegar o Sinaítico com o Vaticano, que é a base dos manuscritos mais antigos, que foi a base do texto de Westcott Hort, Sinaítico, né, Sinaítico, século IV, Vaticano, século IV, Alexandrino, século V. Se você pegar esses dois aqui, que foram basicamente a base do texto de Westcott Hort, as Bíblias hoje são baseadas praticamente nesse texto, nesses dois manuscritos, só esse e esse, eles têm uma concordância, uma discordância muito grande. Se você colocar Sinaítico, Vaticano e Alexandrino, tem mais discordância ainda. Se você colocar o delta, e você for colocar só os unciais, os 20 ou 30 unciais, você vai ter uma discordância tremenda de leituras. Então, fica meio subjetivo a escolha do texto. Aí, se você seguir a linha majoritária, que é da concordância, qual que é a teoria? Essa leitura sempre esteve. Só que, como Sinaítico e Vaticano praticamente não tiveram descendentes. Como assim? Eu tenho um manuscrito, eu preciso passar para outra pessoa, então eu vou lá e copio, essa pessoa vem, pega emprestado e copia, esse manuscrito ele vai ser recopiado. Só que o Sinaítico, o Vaticano, eles praticamente não têm manuscritos à base dele, não tem outros manuscritos que concordem com eles, são basicamente só eles. Né? O Vaticano ele tem o P75, o papiro 75, que concorda bastante com ele. Então, que o papiro 75 é do século III. Né? Século III. Então, o Sinaítico, o Vaticano, ele concorda muito com o P75, que é o século III. Então, a leitura do Vaticano, né, ele tem uma confirmação mais antiga, né, século III. O que acontece? Como eles não deixaram filhos, vamos dizer assim, não deixaram filhos, não deixaram descendentes, como eles são a minoria da leitura do texto, né, estou aqui na frente, como eles são a minoria do texto, aí o que acontece? Os copistas, eles não tinham só o hábito de adicionar leituras, de mudar leituras. Eles também tinham um hábito, eles tinham mais a tendência de omitir. Não, se você perguntar para o Adenir, né, que esse vídeo é mais para você, cunhada do Adenir, na aula de grego eu falei para ele copiar um pedaço de um texto, né, Mateus capítulo 1. E já no segundo verso ele tinha duas vezes Isaac. Né, tinha duas vezes Isaac. O primeiro Isaac ele copiou, o segundo Isaac ele omitiu. Já em 2 versos ele omitiu. Entende? Se a gente fosse copiar um livro, eu estava copiando um livro de Daniel Amon para aprender um pouquinho melhor. Tinha hora que eu pulava a palavra, tinha hora que eu copiava mesmo 2 vezes. Isso é humano, é humano. Então, assim, o Sinaítico e o Vaticano, eles omitem muitas leituras, que é encontrado só nos textos bizantinos. Então, o que acontece? Na teoria majoritária, esses dois aqui, eles são importantes? São. Por quê? Porque eles são antigos, eles trazem leituras antigas. Então, se você tem uma leitura que concorde com o texto majoritário e com esses dois aqui, com esses dois, né, praticamente o Sinaístico, o Vaticano e o Alexandrino, né, que é do século V, se você tiver concordância desses dois, é certeza praticamente que esse texto existe, né, ele existiu. É basicamente isso, ele serve para confirmação. Só que eles não são as melhores cópias. O Sinaítico e o Vaticano não são, de acordo com alguns estudiosos, não são as melhores cópias do Novo Testamento. Eles têm muito erro de cópia, muito erro de leitura. Então, se você pegar dois livros sobre esse assunto, né, sobre o assunto de crítica textual, qual seria? O primeiro é a História do Texto Bíblico de Pedro Apolinário. Ele está na internet, você só coloca lá Pedro Apolinário, História do Texto Bíblico, você vai achar.
É dos anos 90, um livro dos anos 90, só que ele é bem legal e bem fácil de entender. Ele segue a linha de Westcott Hort, da reconstrução de texto do Westcott Hort. O segundo livro, ele já é um pouquinho mais complicado, ele é um pouquinho maior, mas você também acha na internet de graça, que é o texto Wilbur Pickering, qual é o texto original do Novo Testamento. E ele, com base nele, que ele segue a linha majoritária, ele defende o texto Receptus, ele diz o quê? Que o Sinaítico e o Vaticano discordam mais de 3.000 vezes entre si, eles não são duas boas cópias. Boas cópias são aquelas a partir do texto bizantino, e ele trata a teoria dele. Então, desculpa ter ficado grande esse vídeo, né, para você que vai assistir, para você que acompanha. Né. Obrigado, se tiver alguma dúvida, entre em contato, deixe aí nos comentários e fiquem com Deus. Então são essas duas propostas, tá? São as duas propostas impostas. Eu não tenho o texto original, eles não têm, ninguém tem. Tá? Ninguém tem lá um manuscrito. O que acontece? O que eu acabei de dizer são teorias para reconstrução textual. Então, qual você decidir seguir, fica a seu critério. Né? O importante é a gente estar na busca, na pesquisa sincera, de conhecer. Então, fica assim. De acordo com os manuscritos mais antigos, essa leitura não existe. De acordo com a maioria dos manuscritos, 90%, vamos por aí 89%, 90% dos manuscritos trazem essa leitura. Então, ou um omitiu ou um adicionou. Aí, vocês são brancos, vocês se entendem. Beleza?